Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluias. Me chama pra perto. Glórias a Deus. Só assim eu não me sinto só. Bom dia, Deus abençoe a todos que estão chegando aí. A paz do Senhor. Sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então, me esconda em teu coração, me amarra a ti. Paz do Senhor. Eu não desisti. Mais uma madrugada Eu não quero mais abençoada tua vontade pra mim. na presença de Jesus. Talvez você esteja aí sem sono, talvez você esteja aí pensando nos problemas que tem que resolver, talvez você esteja aí triste, talvez você esteja aí largado, achando que está largado, talvez você pecou contra Deus nessa madrugada, talvez você se desviou, talvez você está em depressão, talvez você encheu a cara e chegou da rua agora e está arrependido, talvez você tenha um problema de saúde, talvez você tenha ansiedade, talvez você não consiga dormir por inúmeros motivos. Mas saiba que quando eu acordei para orar primeiro, para depois vir aqui compartilhar uma palavra, saiba que o Espírito Santo ele falou muito forte no meu coração para que eu dissesse para as pessoas que iam assistir essa live ou para quem iam assistir depois, e inclusive para mim também, que Deus ele tem tempo para tudo. Há tempo, né? A palavra diz que há tempo de Deus sobre todas as coisas. Então talvez esse momento que você está vivendo, esse momento onde eu dei vários exemplos aqui, mas podem existir vários outros exemplos pelos quais fazem com que você não está dormindo agora. Pode ser que você acordou para orar também, isso é bênção. Mas saiba que Deus hoje ele está falando que Ele tem um tempo para cada coisa, Ele tem um período para cada coisa, Ele tem um ciclo para cada coisa. E o ciclo, ele começa e termina, e recomeça e termina. Só que eu creio que onde Deus está querendo falar hoje, no ciclo de Deus, toda vez que ele faz uma volta, ele nunca volta igual. Ele nunca volta igual. A volta que ele vai fazer na próxima volta é diferente da anterior, do último ciclo. Porque quando eu passo por um período de prova, quando eu passo por um período de dificuldade, eu volto mais forte na próxima volta. Eu volto com mais experiência, eu volto com mais aprendizado. E se Deus está permitindo que a gente passe hoje por um período, mais um ciclo, é porque Deus, ele sabe da nossa capacidade, ele sabe o quanto nós podemos aguentar. E o principal de tudo, Deus, ele nos ama tanto que ele nos permite passar por essas provas. Porque imagina um pai que não educa o seu filho. Imagina um pai que não está nem aí para a educação do seu filho. O seu filho pode comer o que quiser, o seu filho pode falar todos os palavrões, o seu filho não precisa tomar banho, não precisa escovar os dentes, não precisa ir no colégio. E o pai
não está nem aí para esse filho. Isso, o filho vai se sentir como? Vai se sentir carente, vai se sentir, poxa, meu pai não se preocupa comigo. É só o filho começar a entender as coisas, ele vai começar a se sentir mal. E assim é Deus com a gente. Quando Deus, ele permite que a gente passe por mais um ciclo, quando Deus permite que a gente passe por mais um período, é sinal de que Deus está nos amando. E não é tempo de reclamarmos disso, porque a gente às vezes não tem culpa disso. Porque a nossa natureza pecaminosa nos leva às vezes a fazer coisas que não é do agrado de Deus. Muitas vezes também o inimigo planta sementes na nossa volta para que a gente se desvie do caminho correto. Muitas coisas podem acontecer, mas Deus, eu tenho um profundo sentimento de hoje de que Deus está querendo nos lembrar que Ele está nos amando quando esse tempo está passando. Eu queria só ler uma palavra aqui, onde me chamou a atenção, que está em Gênesis capítulo 50. A partir do capítulo 1 diz assim: Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele, e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, pois assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam, e os egípcios os choram 70 dias. Daí eu fiquei pensando nesse versículo. Eu pensei, o que tem a ver essa palavra? O que tem a ver isso que eu li com isso que eu creio que Deus ele quer falar? Porque às vezes, para quem não conhece muito Israel aqui, ele fala da gente, do povo de Deus, né? Ele fala de Jacó, que virou Israel, que virou o povo de Deus. Então, às vezes, para a gente, é necessário que a gente deixe morrer Jacó na nossa vida para que nasça Israel. E nesse tempo, assim como diz aqui, de 40 dias, nesse tempo pode ser esse período, esse ciclo, onde Deus vai trabalhar na nossa vida, onde Deus vai nos ensinar muitas coisas. Mas é por isso que eu venho aqui hoje com esse sentimento de que Deus ele quer falar que nenhum período que Deus permite que a gente passe é em vão. Nenhum ciclo que Deus permite que a gente passe é em vão. Todo ciclo, por mais que a gente ache difícil, esse tempo a gente volta com mais aprendizado de Deus. É necessário, às vezes, que Deus ele nos exorte para que a gente deixe morrer Jacó, para que a gente faça nascer Israel na nossa vida. Jesus, quando foi 40 dias para o deserto, ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Então Jesus ele nos deu a prova, ele nos deu um sinal, né, de que realmente é necessário um período para que a gente consiga combater as obras das trevas. E às vezes Deus permite esse período. Será que é coincidência que há 40 dias que Jesus passou no deserto? Será que é coincidência que são 40 dias que está escrito aqui? Eu creio que quando o Espírito Santo revela alguma coisa da palavra de Deus, nada é de coincidência. Uma coisa, ela está ligada na outra. A Bíblia está interligada de Gênesis a Apocalipse. Então, quando Jesus foi para o deserto para ser tentado, ele foi para quê? Por vários motivos, mas eu trazendo para essa palavra, para nos mostrar de que nós devemos deixar Jacó morrer em nossa vida, passar pelo período, passar pela prova, crendo em Deus, não pecando contra Deus, assim como Jó.
para que nós fizéssemos nascer Israel dentro de nós. Só que esse nascimento de Israel dentro de nós só é possível quando a gente aceita que Deus faça essa obra na nossa vida. Caso alguém não tenha ainda dado liberdade para Deus entrar na sua vida, aceitar Jesus, faça isso, pois é a melhor escolha que você pode tomar na sua vida. Então, quando eu entrego a minha vida para Jesus, quando eu entrego a minha vida para que Ele seja o dono da minha vida, não vai ser só alegria. Vai existir o período onde Deus vai fazer morrer o velho homem e nascer a nova criatura. Onde Deus vai fazer a gente enxergar o quanto somos pecadores, o quanto a gente é incapaz de viver uma vida aqui por nossa conta, que a gente precisa de um Salvador. Mas logo Deus já nos mostra que o Salvador, Ele enviou, que é Jesus Cristo. E Deus está querendo falar hoje ao nosso coração isso. Passe por esse período vai passar, mas passe por esse período agarrado na palavra, agarrado na barra, na orla do manto de Jesus, porque é dali que sai o milagre, é dali que vem a direção de Deus. Deus pode estar me usando aqui agora, mas Deus pode estar usando qualquer pessoa para falar contigo, até um ímpio. Deus já usou um bêbado para falar comigo, revelou uma boa parte da minha vida. Então Deus fala de várias formas. Não duvide das formas que Deus fala, porque às vezes o ambiente que você se deixou levar, Deus vai conseguir usar somente coisas aos olhos naturais estranhas, coisas que tu vai pensar, tu vai dizer, mas isso nem é de Deus. Mas Deus usou uma mula para falar com Balaão. E Balaão não entendeu de começo, não achou estranho. Ele ainda quis ferir a mula, mas Deus estava falando com ele. Então Deus fala de várias e várias formas. E quando Deus permite que a gente passe esses 40 dias para que morra Jacó e nasça Israel em nosso coração, em nossa alma, Ele fala conosco. Só que às vezes Ele tem que falar de uma forma mais dolorosa. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque a gente não consegue ouvir Deus. A gente não consegue entender que é Deus. Então Deus permite esse período. Deus permite que a gente passe por um tempo. Deus permitiu que o povo passasse 40 anos no deserto, mas não precisava ser 40 anos. Mais um 40, né? Isso quer dizer alguma coisa. Não precisava ser 40 anos se o povo tivesse obedecido, não tivesse murmurado, tivesse passado pelo período que passou sem reclamar de Deus, sem duvidar de Deus, sem achar que eles estavam melhor lá sendo escravos. Então a palavra de hoje é essa. Esse tempo vai passar. E quando esse tempo passar, você vai sair desse ciclo muito mais forte do que entrou, porque Deus vai ter falado contigo. Então vai nascer, ou vai renascer, talvez já nasceu Israel dentro de você, talvez vai só renascer, talvez ele está apenas adormecido. Vai renascer, ou vai nascer um Israel dentro de você, um Israel que entendeu que Jesus é o único Salvador, o Israel que vai fazer você entender que não é benzedeira, que não é espiritismo, que não é umbanda, que não é nada dessas coisas, que vai fazer você ter sucesso na vida. Isso é um engano e são coisas momentâneas. Mas o único sucesso que a gente pode ter na vida, de verdade, é aceitar Jesus e deixar que Ele controle a nossa vida. Porque enquanto a gente quer controlar a nossa vida, a gente não faz quase nada da vontade de Deus. Ainda mais porque quando a gente resolve assumir o controle da nossa vida, a gente deixa de estar em comunhão com Deus.
Eu falo por mim, eu não estou falando aqui de ninguém, eu falo por mim, porque eu passei esse período. E Deus falou comigo de várias formas, inclusive na boca da minha esposa. Deus usou ela e usa bastante. E eu entendi, e Deus falou para mim. Tu acha que tu é autossuficiente? Tu acha que tu pode controlar a tua vida? Tu acha que tu é capaz de controlar a tua vida? Tu não é autossuficiente. Tu precisa de Deus, tu precisa orar, tu precisa jejuar, tu precisa buscar a presença de Deus. Então eu falo por experiência própria, meus irmãos. Isso é verdade. E o que Deus está trazendo aqui para o nosso coração hoje, Ele trouxe para o meu primeiro, porque eu precisava dessa palavra primeiro. Amém? Que Deus abençoe a todos que assistiram aí, que vão assistir. Pode compartilhar essa palavra se quiser. Que Deus abençoe a todos. É tudo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, porque Deus é a nossa salvação.